Olá, como vai? Nesse vídeo eu vou te contar sobre a demanda de um grupo de médicos que nos procurou. Eu vou te explicar quais foram as análises que nós aplicamos e também os resultados nos quais nós chegamos. A estatística ela é bem ampla e nós aqui na consultoria nós atendemos diversas áreas. E constantemente aparecem médicos. O pessoal da medicina tem muita necessidade de análise de dados. Esse grupo de médicos que nos procurou, eles vieram com a seguinte demanda. Eles realizam alguns procedimentos médicos, como por exemplo o estudo eletrofisiológico, cateterismo, a ablação, para correção ali de arritmia cardíaca, e eles analisam alguns parâmetros. E um desses parâmetros ou variáveis que eles analisam é se a anticoagulação dos pacientes ela foi adequada ou não. Então esse grupo de médicos eles gostariam de verificar a comparação de dois períodos. Um período anterior, em que eu tinha um método e uma técnica de anticoagulação, e um período atual, em que um novo método para verificar a anticoagulação ele foi aplicado. E o objetivo principal era verificar se essa anticoagulação ela estava adequada para os critérios médicos ou não. Então, essa foi a demanda que esse grupo de médicos chegou. E o primeiro ponto foi entender o seguinte: para que a gente pudesse garantir que esse novo método ele era mais eficiente que o anterior para avaliar essa anticoagulação, nós deveríamos verificar e garantir que ambas as amostras dos dois métodos utilizados elas eram homogêneas, elas eram parecidas. Então nós avaliamos critérios como o sexo entre essas duas amostras dos pacientes, eles são parecidos, a distribuição é parecida, a idade, a faixa etária, né, a idade, a raça entre eles é parecida ou não. Com o objetivo de quê? De verificar se não poderia existir algum outro fator que estivesse influenciando na anticoagulação adequada, sem ser realmente o novo procedimento. Então nós avaliamos diversas variáveis, entre elas doenças pré-existentes, por exemplo, o percentual de hipertensos, diabéticos, entre um grupo que usou um método de anticoagulação e o outro grupo, ele tinha uma distribuição semelhante ou não? Por quê? Porque poderia ser que um grupo onde havia mais hipertensos, a questão de haver mais hipertensos poderia dar um resultado pior ali na anticoagulação. Então nós tomamos esses cuidados, solicitamos aí para os clientes essa base de dados com essas informações, porque foi a forma mais segura de chegar a uma conclusão se o novo método ele era melhor mesmo ou não. Então, nós avaliamos cada uma dessas variáveis com os seguintes testes. Para variáveis categóricas, variáveis de contagem, nós utilizamos os testes Q-quadrado, ou no caso em que tínhamos valores esperados em alguma das caselas da tabela de contingência menor do que 5, nós utilizamos o teste exato de Fisher, que nada mais é do que uma correção ao teste Q-quadrado, quando esse valor esperado ele pode ser ali menor do que 5. E para as variáveis contínuas, variáveis numéricas, nós utilizamos teste de média ou teste de mediana. Então, anterior à realização do próprio teste de média e de mediana, por exemplo, eu quero comparar se a idade média entre os grupos que utilizaram os procedimentos diferentes, se ela é igual ou não. São dois grupos, né? Então vou comparar se ela é igual ou não. Então nós verificamos o quê? Essa distribuição de idade, ela segue uma distribuição aproximadamente normal, porque quando a distribuição ela não segue uma distribuição aproximadamente normal, o mais apropriado é realizar um teste ali para a mediana. Então nós tomamos todos esses cuidados e agora eu vou te contar os resultados
que nós chegamos, os resultados obtidos, tá? Antes de te contar os resultados obtidos, eu gostaria de te pedir para seguir o canal. Nós temos trazido vários vídeos aqui sobre os trabalhos que nós realizamos com análise estatística. Pode ser que algum desses vídeos te ajude. Pode ser que você que está assistindo, você é médico, ou você trabalha com equipe médica, você trabalha dentro de hospital e vocês têm a necessidade de utilizar análise estatística para trazer evidência científica aí para os resultados de vocês. Então compartilha esse vídeo, segue o canal, a gente está trazendo aí diversos estudos práticos. Nós somos formados em estatística, mas além da formação em estatística, nós vivemos isso há mais de 10 anos, análise estatística o tempo todo, né, em diversas áreas, acadêmica, empresarial, médicos, advogados, diversas áreas realmente a gente encontra ali o uso adequado da estatística, tá? E o resultado que nós chegamos? Todas as variáveis, excluindo-se aí a anticoagulação adequada, elas demonstraram igualdade. Ou seja, nós validamos aí a nossa primeira hipótese levantada, que era: eu quero garantir que essa distribuição realmente ela é homogênea, que ela tem as mesmas características, que nenhum outro fator está influenciando na anticoagulação adequada, na melhoria da anticoagulação adequada. Então nós verificamos isso e isso foi validado realmente. Já para, deixa eu pegar aqui o relatório técnico, para a variável de interesse, que era a anticoagulação adequada, nós tivemos no primeiro período que se usava um método desses procedimentos e para anticoagulação, em que nós chegamos a 59,26% de anticoagulação adequada. Em contrapartida, o segundo método ele apresentou 85,71%. Então nós chegamos aí com o resultado de um valor de P, de um p-valor de 0,016. Ou seja, nós temos segurança para afirmar que com 95% de confiança estatística existe sim, né, uma melhora da adequação aí da anticoagulação para esses pacientes. Então ficou comprovado que esse novo método ele realmente trouxe uma efetividade maior para essa anticoagulação adequada, tá certo? Então a estatística ela traz isso, ela traz esse poder de embasar as decisões e às vezes os achismos que as pessoas estão tendo. Nós trazemos os dados para embasar ou muitas vezes descartar ali a hipótese levantada e falar que ela não faz sentido. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado dessa análise prática e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.